Primeiro agradecer, né, o RH por ter me chamado para fazer essa atividade aqui da Quarta com Conhecimento. Apesar de não ser um tema ligado exatamente ao trabalho, eu acredito que para a nossa vida profissional estar segura, né, fluir bem, a gente também tem que estar com a nossa vida pessoal no mesmo patamar. E viagem todo mundo gosta, todo mundo sempre tem um tempinho para se programar para fazer alguma. Eu acredito muito que as duas coisas têm que estar bem direcionadas para que os dois lados fluam muito bem. Então, é um assunto que eu gosto bastante, particularmente. Então, apesar de estar muito nervosa, já peço desculpa antecipadamente, é um assunto muito gostoso de falar e eu espero, né, passar um pouquinho das coisas que eu faço para vocês. Aqui é um pouco sobre o que a gente vai falar, vou me apresentar rapidinho, né, só para quem não me conhece tão bem. Fala um pouco sobre viajar sozinho, sobre como a gente identificar o que a gente gosta de fazer. Aí, a partir daí, a gente fala um pouquinho sobre como se organizar financeiramente, como encontrar uma hospedagem que tenha a nossa cara, dicas de segurança, que é um dos tópicos principais, e alguns perfis para vocês se inspirarem. Bom, eu sou a Natasha, eu tenho 23 anos, sou publicitária, né? Vai fazer um ano mais ou menos que eu me formei. Eu faço teatro desde os 14 anos, porque eu sempre fui muito tímida. E aí eu trabalho com isso aos finais de semana. Acabou se tornando mais que um hobby para mim. Eu peguei um gosto enorme, um amor enorme, e é por isso que eu trago isso comigo até hoje. Eu amo ler, ouvir música e ficar sozinha também. A gente sempre precisa, né, de ter um momento de paz ali. Detesto lugar cheio, não gosto de muito barulho e amo viajar. Eu sempre gostei, mas eu não trabalhava antes, né? Então a gente fica nessa dependência pela família, por depender financeiramente também. Então, quando eu era criança, eu fazia viagens com meus avós, com a minha mãe. Eu ia muito para onde a gente tinha família, então eu não precisava organizar absolutamente nada, eu só ia literalmente. E aí, quando eu tive meu primeiro emprego, foi durante a pandemia. Então, acabou que eu não pude ir para lugar nenhum, mesmo já tendo um pouco mais de condição, né? E aí, faz um ano e meio, 2 anos mais ou menos, é que eu pude ter oportunidade de ver mesmo que eu gosto muito de viagem, de organizar, não só dia, eu também gosto da parte de trás, né, que é planejar tudo certinho. E foi aí que eu comecei a pegar gosto por isso. Falando um pouco sobre viajar sozinho, a gente sempre vem aquela frase do Twitter, né? Liberdade ou solidão? Muita gente acha que quando você está sozinha é porque você não tem companhia, é porque você é realmente uma pessoa solitária. Mas não, gente, a gente é muito dependente um do outro. A gente evita ir ao shopping, ao cinema, a fazer coisas básicas do dia a dia porque a gente não tem uma companhia. Isso acaba que é muito limitante, né? Então a gente deixa de fazer muita coisa na vida por não ter alguém para fazer com a gente. Então, até que ponto que isso é saudável, até que ponto que você deixa de viver por conta disso. E é um mito mesmo. Eu fiz uma viagem sozinha ano passado, 100% sozinha, e eu posso dizer que eu fiquei sozinha oficialmente só no primeiro dia, porque nos outros eu conheci pessoas incríveis pelo caminho, pessoas que também estavam sozinhas lá, então acabou que a gente ficou sozinha junto, sabe? Então, se você tem esse medo, tenta desapegar um pouquinho dessa ideia. E eu não estou dizendo para viajar para outro estado, para outro lugar, se você não tem costume de fazer isso, né? Mas tentar fazer no dia a dia coisas que vão te dando essa liberdade, essa autonomia para que esse tabu seja quebrado e que a gente tenha mais liberdade sobre a gente, sobre as nossas vontades. Viajar sozinho ajuda, né, a gente a desenvolver uma série de coisas. Autonomia, então você não precisa esperar por ninguém, você é o dono dos seus horários, você faz o que você quiser fazer e se você quiser fazer. Essa questão dos encontros é justamente o que eu falei. A gente está mais aberto, a gente fica mais simpático, a gente fica mais aberto mesmo a receber as pessoas que vêm até nós, porque muitas delas também têm o mesmo objetivo, né? E responsabilidade, principalmente, foi o que para mim fez mais diferença. Eu tinha ciência de que eu estava sozinha lá e de que tudo que eu escolhesse fazer era minha responsabilidade. Então, eu era responsável por mim e pelas minhas coisas. Decisões certas ou erradas era por minha conta. Então, a gente acaba desenvolvendo esse senso, né? Que a gente muitas vezes acaba não tendo no dia a dia, justamente por ter uma rotina, e esse tipo de coisa. Então, ajuda a gente a evoluir muito mais também. Mas, se você não gostar, tá ok.
Antes, né, de eu viajar sozinha pela primeira vez, eu li uma frase que dizia que todo mundo tinha que ter essa experiência para você ou ter certeza que gosta ou nunca mais fazer isso na sua vida. E foi muito real. Então, acho que a gente tem mesmo essa questão de sempre estar dependendo de, eu não vou porque não tem ninguém para ir. Mas começa fazendo poucas coisas, né? E vai no cinema, vai, sei lá, o mínimo, vai na padaria sozinho, se você precisa de companhia só para isso. Porque são coisas, são detalhes do dia a dia que vão amadurecendo essa ideia. E se não gostar, se você realmente vê que você nunca mais quer fazer isso, tá bom, né? Não é uma regra. É mais para você ter essa experiência mesmo e para a gente aprender aos pouquinhos a ficar menos dependente um do outro. Porque, como eu falei, a gente acaba ficando muito limitado, né? A fazer as coisas por não ter ninguém para ir com a gente. Isso não é bom se forem níveis exagerados, assim. E aí a gente tem que pensar do que a gente gosta. A gente tem muitas opções, o mundo é cheio de coisas lindas e grandiosas para a gente conhecer, mas nem todas elas cabem no nosso perfil. Então, igual eu falei lá no início, eu odeio lugar cheio, detesto barulho, detesto muito movimento. Então, por exemplo, São Paulo é um lugar, né, extremamente assim. Não está na minha lista de vontades, justamente porque eu sei que não é um lugar que eu vou aproveitar tanto. Então, saber o que você gosta e o que você não gosta, e não ir, né, evitar ir pela cabeça dos outros também conta muito, porque você tende a fazer escolhas melhores para aquilo que você está buscando naquele momento. E aí tá, decidi se eu quero ir sozinha ou acompanhada, decidi mais ou menos para onde eu vou. E agora, o que eu faço? A organização e planejamento é o que vai livrar a gente de muitos problemas, muitos mesmo. E aí são os 3 tópicos principais para mim, né? Que é escolher o destino, o que a gente vai fazer nesse destino, organização financeira e o que a gente vai levar ou não. Financeiramente falando, uma coisa que me ajuda muito é definir um valor máximo que eu posso gastar. Então, a gente tem noção do quanto a gente ganha, do quanto a gente gasta, e se você definir ali um valor máximo para tudo que você quer fazer durante a sua viagem, você vai fazer escolhas mais conscientes. Então, se eu tenho certeza que eu não tenho condições de ficar num hotel 5 estrelas, eu não vou me hospedar num hotel 5 estrelas, porque senão esses gastos, né, que a gente se dá ao luxo, eles vão pesar depois. E aí a viagem, que era para ser algo prazeroso, vai ficar te atormentando por muito tempo, né? Você vai ficar pagando aquilo lá até você nem lembrar mais do que você fez. Então, você, né, ter esse teto máximo ajuda bastante. Passagem, a gente sabe que atualmente está bem cara. Então, é sempre comparar mesmo. 123 Milhas é um site muito bom para isso, né? Principalmente passagens de avião, que é o foco deles, e sempre comprar com antecedência. Então, não deixa para comprar uma passagem amanhã, se você vai viajar depois de amanhã, porque você vai estar pagando um valor absurdo, sendo que se você tivesse programado um pouquinho antes, né, você teria evitado esse gasto maior. Hospedagem fora de temporada também, a gente sabe que época de férias, então janeiro, julho e dezembro são os meses em que a galera está fazendo mais coisas. Logo, né, o preço de tudo sobe. E se você deixa para reservar nesses meses em específico, você também vai estar pagando pelo menos o dobro, né, do que você poderia estar pagando antes. E negociar também com o dono daquele lugar que você está olhando. A alimentação, pesquisar antes e reservar também, se o lugar tiver, né, essa opção, porque senão você corre o risco de chegar lá, enfrentar uma fila enorme e às vezes nem poder ficar ali no lugar onde você quer. Então, pesquisa o que tem perto de você e, se tiver a opção, reserva, porque é uma garantia que você já tem. Passeio, quando o lugar oferece, né, esse tipo de passeio, principalmente quando for lugares que tem praia, esse tipo de coisa, geralmente oferecem passeios coletivos ou particulares. Coletivo, você vai ali com a sua turma, aí você tem o risco, né, de dividir aquele espaço com outras pessoas. Assim, não é uma prioridade, né, para sua viagem que aquele momento seja só seu. Quem está lá também está buscando o mesmo que você, que é conhecer aquele lugar e tudo. Então, avaliar se vale a pena você desembolsar um dinheiro maior para que você sozinho tenha aquela experiência, ou se vale mais a pena, né, no seu caso, dividir aquele lugar, aquele passeio, aquele, enfim, com outras pessoas para que você poupe mais e, né, consequentemente, conheça outras pessoas também. E os extras, a gente sempre tem que contar que alguma coisa vai sair fora do planejado. Então, seja com bagagem, né? Se a viagem for de avião, Uber também é uma variável, né, que muda muito de preço.
e saúde. Você pode passar mal e aí você tem que fazer alguma coisa, tem que comprar algo. Então, ter ali um dinheirinho destinado para essas eventualidades. A hospedagem é uma das coisas mais legais para a gente organizar numa viagem, e é bem aquilo de escolher o destino também. Tem muitas opções, tem camping, hotel, hostel, chalé, pousada, tem casa e apartamento inteiro. Então, você primeiro avaliar o que atende à sua necessidade. Então, por exemplo, na minha casa, a minha mãe ela tem problema de coluna. E eu não vou colocar ela para dormir numa barraca, né? Porque senão, coitada. Então, vê ali o que atende à sua necessidade, é de quem está com você, para ver o que é mais viável para todo mundo. A localização também é extremamente importante, porque se você está perto de algum ponto estratégico, você tende a gastar menos, porque você vai poder se locomover, sei lá, de metrô ou a pé mesmo. Então, olhar isso também é muito importante. Se você quiser, né, economizar um pouquinho, camping ou hostel. Hostel é o meu preferido, porque a gente fica mais aberto, né? A gente conhece mais pessoas, a gente divide aquele lugar com outras pessoas que a gente nunca viu na vida. Então, né, você também tem essa maturidade de entender se você quer isso ou não, faz total diferença. Utilizar sites. Tem um site muito bom que chama HiHi, eu acho que é assim que pronuncia. Você coloca lá o link do Airbnb que você encontrou, a hospedagem que você quer, né? E ali ele vai te mostrar todas as plataformas que também oferecem aquela hospedagem específica. Então, você vai selecionar, obviamente, a que é mais em conta. E aí pode ser uma diferença, sei lá, de R$ 50, mas já são R$ 50 que você economiza para focar em outra coisa, né? Ou mesmo para guardar, para usar em outro lugar ou alguma coisa assim. Airbnb, o Hub, né, essas plataformas assim, elas são muito práticas, mas a gente perde uma coisa muito importante, que é o poder da comunicação com o dono daquele lugar. Então, sempre que você puder, acha, né, o lugar que você quer ficar, e aí você tenta conversar com o anfitrião, ou por e-mail, ou por WhatsApp, porque aí você consegue negociar com ele a um preço menor, ou alguma outra coisa que seja mais viável para você. Isso faz total diferença e muitas vezes eles estão muito abertos a isso também. É o famoso não você já tem, né? Então não custa tentar, porque qualquer descontinho ali ou qualquer coisa que você consiga já é válido também. E aí essa coisa dos passeios também. Passeio privado, ou seja, quando é só para você e para sua turma, eles custam até o triplo do que um passeio coletivo. Então, ver até que ponto, né, essa privação é interessante, porque né, não custa nada a gente dividir ali um espaço com outra pessoa também, dependendo de quantos forem e do que você está procurando. E aí, você escolheu o lugar que você quer ir, você já definiu o seu destino, né, em si. Pesquisa o que você vai fazer dentro desse lugar. Não tem nada pior do que você estar viajando e ficar no celular caçando o que você tem para fazer. A viagem é para você fazer alguma coisa, não é para você ficar pensando no que poderia estar fazendo, sabe? Então, se programa antes, pesquisa os lugares que tem perto de você. Se for, por exemplo, passeio turístico que custa, que tem que comprar bilhete, né, e tudo, compra antes também. E pesquise, né, por lugares que tem próximo, que você consegue ir andando, ou de metrô. Cuidado com lugares perigosos. Então, se você ouviu falar que X lugar não é legal, não inventa moda de ir para lá, procura por outro lugar, porque sempre tem muitas opções, né? Então, se você ouviu falar que X lugar é ruim por isso, ou que a minha experiência lá foi ruim, então não vai. Sempre vai ter um lugar melhor para ir, é melhor não arriscar. Sempre que puder, ainda mais se for um destino muito longe, um destino estrangeiro, né? Eu nunca fui, nunca saí do país, mas é muito, muito arriscado, realmente, porque a gente não conhece nada sobre a cultura daquele lugar, né? Então, sempre que possível, contrate um guia ou pesquisa muito bem, porque essa pesquisadinha que você dá antes, ela pode te salvar de algo muito perigoso. E fugir do óbvio. Esse fugir do óbvio que eu falo é o seguinte, a gente conhece, né, pela boca dos outros, muitos lugares. Então, aqui, por exemplo, tem o Rio, Cristo Redentor, aqui tem o Parque Lage, Maracanã, Arcos da Lapa. São lugares incríveis, que eu não estou dizendo para vocês deixarem de conhecer, mas a gente tem que ter em mente que além desses lugares que todo mundo fala, também tem muitas outras opções, né? Tem muitas outras possibilidades.
Esses todos aqui, por exemplo, também são lugares no Rio que são muito pouco falados e que são tão bonitos quanto, né? Então, sair um pouquinho disso, do que todo mundo fala, de onde todo mundo vai, porque isso só agrega para você. Você tende a conhecer lugares fantásticos também e que poucas pessoas conhecem justamente por ir pelo mais fácil, sabe? Onde está todo mundo indo, do que está todo mundo falando. Então, sempre pesquisa por lugares além daquilo que você já ouviu falar, que isso tende a agregar muito para você também. Se você for uma pessoa que não gosta de planejar a sua viagem em si, tem uma plataforma muito legal, ele é um aplicativo recente até, que chama Destina. É um grupo de mulheres, só de mulheres, que programam roteiros para outras pessoas que não gostam de fazer roteiros. Então você vai lá, entra em contato, fala com ela, olha, eu queria um roteiro de, sei lá, 7 dias para X lugar. E aí alguém, né, dessa empresa vai lá e monta um roteiro para você. Se você não gosta de planejar a viagem, isso já é uma mão na roda, né? Te poupa um tempo e você só precisa seguir aquele roteiro certinho. Então você não tem esse trabalho. Aí, se você for o contrário, se você for uma pessoa que gosta de planejar, você também pode se inscrever para ser uma das guias da Destina. Então, se chegar alguma solicitação de algum destino que se encaixe ali no seu perfil, você monta esse roteiro de viagem para a pessoa, né, que contratou ali o serviço, e aí você ganha por isso também. Então, vale para as duas pessoas, né? Para quem gosta de planejar e para quem só quer viajar em si. É muito legal. Depois, quem quiser dar uma olhadinha, vale super a pena. A bagagem. A gente sempre pensa que a gente está esquecendo alguma coisa, abre a mala 100 mil vezes, mas a maioria das vezes a gente está levando a coisa demais, que a gente nem sabe que tá ali na mala, né? Então, o que, que a gente tem que fazer mais ou menos para ter essa noção? Olha a previsão do tempo, primeiramente de onde você está indo, naquela data que você vai. Porque assim, se você for para o Rio e levar roupa só de verão, mas você pegar, sei lá, final de março, que a previsão é de chuva, né? Quase sempre. E aí, você vai ficar como? Você vai passar um perrengue. Então, sempre checar a previsão e começar a fazer a mala antes. Não deixa para fazer na noite anterior, porque aí sim tudo vai dar errado. Então, tem ali uns 4 ou 5 dias, né, de antecedência, para que você tenha certeza de que está tudo dentro dos conformes. Se for de avião, cuidado com o peso. Eu não costumo viajar de avião, né? Então, eu não sei qual o peso que eles estão estipulando hoje em dia, mas se passa desse peso ideal, tem uma taxa extra. Então, já é um gasto e um trabalho a mais que você vai ter. Então, cuidado para que isso não aconteça. Trancar a mala também, tem um monte de vídeo aí de gente abrindo a mala, pegando coisa. Então, são dicas, assim, básicas, mas que às vezes a gente até esquece de fazer, né? Faz uma lista de tudo que você precisa levar e lê em voz alta. A gente lê em voz alta ajuda a gente a identificar se a gente está esquecendo alguma coisa. E aí, na hora de arrumar mesmo, faz para ou coloca tudo em rolinho, de uma forma que você consiga visualizar tudo antes, né? Para ter certeza de que está tudo certinho. Sapato e acessório em saquinho. Os saquinhos você vai usar depois, porque vai voltar muita coisa suja. Então, além de organizar na ida, ele ajuda muito na volta também. E documento, remédio, esses acessórios menores, sempre em mãos. Não precisa abrir a mala 10 vezes, mas nunca é demais conferir também se falta algo. Agora, um dos pontos principais que, no meu ver, para quem está viajando sozinho ou não, e principalmente para quem é mulher, né? A gente não pode ser omisso de falar que a segurança para mulheres e para homens é a mesma, porque a gente sabe que infelizmente não é. Então, ainda mais se você for uma mulher que vai viajar sozinha, certifica antes de que aquele lugar é seguro para você. E se você estiver sozinha, esse segundo tópico foi uma coisa que me falaram e eu nunca nem tinha dado atenção. Quando eu viajei sozinha, eu fui de ônibus e aí eu comprei a passagem da janela, porque era mais confortável, né? E aí quando eu cheguei lá, no destino, eu encontrei uma menina que perguntou como é que foi a viagem e tudo, e aí eu comentei isso com ela, que eu vim dormir no caminho todo. E aí ela falou: olha, pensa na pior hipótese possível. Senta um cara enorme do seu lado, aí ele tenta fazer alguma coisa com você e você tá acuado ali no cantinho. Você vai pedir ajuda como? Né? A gente nunca sabe como é que vai ser a nossa reação nessas situações. Então era uma coisa assim que eu nunca ia pensar nisso. Ninguém viaja tendo em mente que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, mas infelizmente pode. Então, se a gente conseguir antecipar essas situações,
a gente já tem o norte mais ou menos do que fazer caso algo aconteça, né? E evitar usar fone de ouvido, máscara aqui na empresa, todo mundo usa fone. Então a gente sabe que a gente fica muito abafado, a gente perde, né, a noção do que está acontecendo aqui em volta. E isso, quando você está sozinho, é um risco muito grande. Por mais que a gente não dê tanta atenção assim, é um ponto que a gente tem que se atentar. Quando a hospedagem é menor, tipo camping, hostel e tudo, a gente tende a ter mais proximidade, né, com quem trabalha por ali. Então, você comentar, olha, fulano, eu vou em tal lugar, pretendo voltar a tal hora. Isso ajuda num nível, assim, que a gente nem tem noção. Não é que a pessoa vai ficar te esperando voltar. Não, ela não vai fazer isso. Mas se você não voltar, ela vai saber, ela me falou que ela ia em tal lugar, então ela passou por tais caminhos, provavelmente. Então, já o norte ali, mais ou menos, é de por onde você passou, caso algo aconteça, né, para as pessoas terem uma noção ali de mais ou menos por onde você foi. Compartilhar a localização também, esse é um hábito que a gente já tem, felizmente, né? Então, tô indo embora, vou mandar aqui para alguém. Mesmo que você esteja sozinho, a pessoa para quem você quer compartilhar esteja longe, manda também, porque assim, é exatamente o mesmo caso da anterior, né? A pessoa pelo menos vai ter uma noção de onde você esteve, de com quem que você estava. Isso pode fazer uma diferença enorme em algum momento. Agora, uma dica muito, muito antiquada. A gente fica muito dependente, né, de celular e tudo. Mas sempre tem anotado, ou em papel mesmo, ou anota ou grava na cabeça, telefone e endereço de onde você está. Imagina que seu celular acaba a bateria, ou que, sei lá, você é roubado e você não tem noção de onde que você está hospedado. Sem ser pelo nome, né? Como é que você vai fazer para voltar? Se você não tiver dinheiro físico, como é que você vai fazer? Você vai contar que alguém, quando você chegar lá, vai te ajudar? Então, são coisas que dá para a gente antecipar e que a gente tem que, ao máximo, se precaver para que, caso algo ruim acontecer, né, a gente saber como lidar daquela forma, com aquela situação da melhor forma possível. Essa moça é a Ju Infante. Ela é uma mulher super jovem também, ela dá dicas de segurança para mulheres, mas que servem para todas, né? Sobre viajar e sobre morar sozinho também. Então, as dicas dela são muito válidas, e não só para viagens, mas também para situações do dia a dia. Aqui, nesse videozinho aqui do canto, ela conta a história de uma moça que foi para a Arábia, se não me engano, e aí ela postou uma foto com a localização exata de onde ela estava. Na mesma hora, essa moça recebeu um direct de uma mulher falando que ela era de uma agência de modelos, se eu não me engano, e que ela tinha interesse em fazer algumas fotos com ela. A mulher, na mesma hora, mostrou, né, a mensagem para o guia dela. Como era em outro país, ela teve a sorte de estar em guia em um grupo maior. E aí o guia explicou para ela que nesses países é muito comum o tráfico de pessoas, que enquanto a mulher mandou um direct para ela, provavelmente já tinha outra pessoa indo até ela. Então, nunca faça isso também, isso não só para viagem, mas, né, no nosso dia a dia. Marcar a localização exata de onde você está pode acarretar num problema gigantesco, que a gente nem dá tanta importância, mas que realmente faz muita diferença. E aí a sorte dessa moça é que ela estava com guia, né, e ele alertou ela, mas se ela estivesse sozinha lá, só Deus sabe se ela ia ter tido a oportunidade de contar o que aconteceu, né? Então, infelizmente, a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação, e não entrar em desespero. Por mais difícil que seja a situação, a gente se desesperar, né, tende só a piorar as coisas. Então, o perfil dela é super, super legal. No dia a dia mesmo dá para a gente aplicar muita coisa. Então, recomendo para quem, né, quer se aventurar aí nos próximos meses e tudo. É muito legal e são dicas muito importantes. Aí você não quer ir sozinho, me chama para ir com você. Tem também muitos grupos de viagem mesmo. Aqui eu separei 3, até pessoas aqui da empresa, né? Eu também já tive experiência com um deles. Tem muitos grupos de pessoas que querem passear sozinhas, e aí elas se encontram e vão ali. Então tem guia, tem um roteiro bem estruturado. Então vale super a pena também para quem não quer ir 100% sozinho, mas para quem também talvez não tenha uma companhia. São super legais. E aqui são perfis, né, que eu gosto de acompanhar, que também dão dicas. Esse casal aqui da primeira foto, inclusive, eles são aqui de BH. O perfil deles chama Amantes de Estrada. Eles dão dicas de lugares aqui perto, aqui em BH mesmo também, e viagens para fora, para outros estados. É super legal acompanhar, a gente tira muita ideia e aprende muita coisa também, né? Então, quem tiver interesse depois, pode dar uma olhadinha, que eu acho que tem muito a agregar.
E é isso, muito obrigada, desculpa o nervosismo.